E hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia para falar exatamente sobre extintores. Existem vários tipos de extintores. Nós conversamos com o sargento Quintiliano e ele vai explicar para a gente se eles podem ou não ser utilizados em todos os tipos de materiais. Primeiro a gente tem que saber o que é um extintor. São aparelhos portáteis utilizados para combate a princípios de incêndios. Então, eles são divididos, o combate desse material que possui dentro desses extintores é dividido de acordo com as classes. Possui basicamente 5 classes de extintores: classe A, classe B, classe C, classe D e a classe K. A classe A a gente utiliza basicamente em papel, folhas, madeira. Para o pessoal entender, é basicamente tudo aquele material que produz resíduos. Então, esse é o material, o extintor adequado para esse tipo de incêndio. Isso é uma água. Exatamente, esse é o AGP, né? A água pressurizada. O produto que tem dentro dele é água. Esse outro extintor é o PQS, pó químico seco. Existem 2 tipos de extintores de pó químico seco. Porém, esse aqui atende às classes BC. A classe B é a classe de líquidos inflamáveis e graxas. Gasolina, álcool, diesel, todo esse tipo de material. Então, basicamente, ele combate, é um tipo de material que não produz resíduos. Após a queima, ele tem uma queima total e não fica resíduos espalhados pelo solo. E a classe C é o de material energizado, de computadores, toda parte de material, uma geladeira, um freezer. Se começou a pegar fogo, todos eles contêm energia. Então, ele é o mais eficiente nesse tipo de combate de materiais energizados. Sendo que, a partir do momento que eu retiro a energia, a fonte de energia, ele volta a ser classe A. Então, eu posso combater também com a água. Mas é importante dizer que, em local específico de material energizado, a gente não pode deixar um extintor de água para evitar acidentes. A água em material energizado pode causar sérios riscos, tanto para a saúde como para a vida das pessoas que vão utilizar. O extintor de classe D, ele combate incêndio em rodas de magnésio, em metais. Esses metais, quando pega fogo, tem um material específico para combate a esse incêndio. Então, por isso que a gente se vê muito pouco. Primeiro que a gente quase não vê um incêndio em uma roda de magnésio, por exemplo, em um veículo. Raramente a gente vai ver isso aí, porque ela pega fogo em altas temperaturas. E a outra classe é o extintor de classe K, que é exatamente o se usa muito em cozinhas industriais. Essas cozinhas, esse tipo de carga de extintor, em gorduras e óleos de cozinhas industriais, ele é muito eficiente. Então, ele é específico para esse tipo de material combustível. Então, vale lembrar que quando eu falo de extintor, a gente tem algumas regras básicas de utilização. Primeiramente, o único local que não tem necessidade de ter um extintor chama-se residência unifamiliar. Se eu tenho um barzinho com uma porta e 10 metros quadrados, eu preciso de um extintor? Você precisa de um extintor. Qualquer tipo de edificação comercial ou não, até mesmo uma kitnet. Eu tenho uma kitnet, eu preciso? Precisa. Por quê? Porque não se trata de residência unifamiliar. Ali já tem mais de uma família, então é obrigatório esse tipo de material. Ele tem que ser devidamente sinalizado, tanto na parede como no solo. Ele tem que ter um limite de altura, que é entre... quando eu coloco no solo, eu tenho que estar no tripé, a 10 centímetros, até 1,60 m de altura, que é um local de fácil
acesso. Qualquer pessoa tem condições de chegar aqui e pegar esse material para um princípio de incêndio. Outra coisa, ele não é para combate a incêndio. Quando eu falo de extintor, é exclusivamente para princípios de incêndio. A partir do momento que você perdeu o controle do incêndio, a melhor forma é ligar para o corpo de bombeiro e esse material que não vai ser eficiente mais. Então, é apenas para princípio de incêndio. Essas é as principais características do extintor. A gente vai ver exatamente aqui nos rótulos, né, que ficam aqui. Começamos pela parte superior. Esse rótulo é um rótulo obrigatório do Inmetro. Toda vez que você faz a recarga, é obrigatório ter um rótulo com data de vencimento. Esse segundo rótulo aqui é um rótulo da empresa fabricante. Também vai ter uma data de validade. Dependendo do estado, ele tem uma data superior à data do Inmetro. Normalmente eles aceitam a data do fabricante, porque eles que se responsabilizam. Como é eles que se responsabilizam, normalmente, na grande maioria dos estados, ele utiliza a mesma data de validade, que é 1 ano, recarga anual. Então, aqui eles colocam tudo referente ao extintor. Tipo de classe, para que serve e alguns materiais que ele vai combater. Então é importante, quando você tem um extintor, você saber do que é e onde está, para evitar você fazer uma troca no momento da utilização, principalmente quando se trata de incêndio em materiais energizados. Tem um pequeno detalhe a respeito das placas de sinalização. Elas é obrigatório ser fotoluminescente. Tem algumas letras que dá as características da fotoluminescência da placa e tem que obrigatoriamente ter o logotipo da empresa fabricante, porque eles também são responsáveis tanto pela fabricação quanto se houver algum incidente, algum acidente em determinado lugar e for provado que aconteceu o problema pelas placas, não teve efetividade, então eles também respondem por isso, são responsáveis.